10 curiosidades sobre o corpo feminino que pouca gente sabe. O corpo humano é mesmo fascinante. Embora a gente já tenha aprendido muitas coisas sobre ele, ainda há muito mais para descobrir. E quando se trata do corpo feminino, o mistério só aumenta. Pronto para saber mais sobre as mulheres e sobre a fisiologia delas? Então vamos lá! Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de clicar no sininho de notificações, para você não perder nenhum dos nossos novos vídeos. O pescoço delas é mais flexível. Você já reparou no jeito que as mulheres e os homens se viram quando são chamados? Preste atenção da próxima vez. Você vai ver que os homens viram o corpo inteiro, enquanto as mulheres só viram a cabeça. O motivo disso é que o corpo feminino possui uma estrutura muscular muito mais elástica. Mas isso também significa que elas devem redobrar o cuidado quando forem virar a cabeça. De acordo com um estudo feito no Loyola University Medical Center, se comparadas com os homens, as mulheres têm 1,3 vezes mais probabilidade de desenvolver dor no pescoço devido à doença degenerativa do disco cervical. Este problema é a causa mais comum de dor no pescoço, rigidez, queimação ou dormência nos tecidos que ficam ao redor do pescoço. Se isso soa familiar, é melhor procurar um médico imediatamente. As mulheres têm sensibilidade auditiva mesmo quando estão dormindo. Outro aspecto das mulheres é que elas ouvem mais que os homens, e isso graças ao processo evolutivo. Do ponto de vista biológico, o ouvido feminino é hipersensível ao barulho, mesmo durante o sono, de modo que a mamãe possa sempre ouvir o seu bebê chorando, se ele estiver em outro quarto, claro. Porque qualquer um, homem ou mulher, acordaria se tivesse um bebê gritando perto dele. Esta sensibilidade funciona mais com barulhos agudos, então não vá pensando que a maioria das mulheres pode acordar com qualquer barulho à noite, como um carro passando na rua ou uma folha caindo de uma árvore. Segundo os pesquisadores da clínica australiana SleepGP, além de ter o superpoder de ouvir enquanto dormem, as mulheres são mais propícias a sofrer distúrbios de sono que geralmente são associados com a sonolência durante o dia. Isso está ligado à fadiga crônica, à depressão e aos problemas de memória. Bem, não se pode ganhar sempre, né? Um dos seios é maior que o outro. Esta diferença de tamanho pode ser praticamente invisível ou bem nítida, mas de qualquer forma, não há nada com que se preocupar. Ninguém tem seios absolutamente simétricos e há diversos motivos para isso. Pode ser por causa de uma diferença no volume de pele do seio ou até mesmo devido à elasticidade de cada um deles. Seja qual for o caso, isso é totalmente natural e normal. Eles são lindos, não importa o formato ou tamanho. As mulheres são mais racionais do que os homens. Apesar do que se diz por aí, que as mulheres são mais emocionais e que os homens são mais racionais, a ciência diz o contrário. O psicólogo Stuart Ritchie e sua equipe de pesquisadores descobriram que o cérebro feminino tem um córtex cerebral muito mais grosso do que o masculino. Esta é a parte do cérebro responsável pelas pontuações altas em diversos testes cognitivos e de inteligência. Os homens, por sua vez, têm maior volume cerebral, o que influencia muito as emoções. Viu só? São os estereótipos de gênero. As mulheres tendem a ter mais celulite, e isso não é ruim. De acordo com o padrão da sociedade moderna, a celulite é vista como uma coisa da qual a gente deve se envergonhar. E o fato de que 98% das pessoas que têm celulite são mulheres, enquanto só 2% são homens, as pressiona ainda mais a se preocupar com a aparência. Mas vamos começar esclarecendo duas coisas. A celulite não é um termo médico e não é um sinal de obesidade ou de problemas relacionados ao peso. Pelo contrário, ela é apenas um sinal de um corpo feminino maduro. De acordo com as estatísticas, só uma em cada 40 mulheres não tem este tipo de acúmulo de gordura nas coxas ou no bumbum. E mesmo assim, a gente continua ouvindo sobre a gordura errada e sobre as toxinas acumuladas que o nosso corpo não consegue combater.
Na verdade, os tecidos de gordura são extremamente importantes para a produção de hormônios, inclusive os estrogênios. Estes hormônios promovem o desenvolvimento e a manutenção das características femininas no corpo humano. Então você já deve imaginar a importância deles. E mais, essa visão da sociedade de que a celulite é uma coisa feia não tem nem 50 anos. Então você acha que a gente deve se estressar com isso se nem a deslumbrante Marilyn Monroe ligava para isso? Pois é, eu também acho que não. Elas ficam bêbadas mais rápido que os homens. Você já deve ter notado que a maioria das mulheres tem menor tolerância ao álcool do que os homens. Bem, isso acontece porque o corpo feminino tem menos água em seus tecidos do que o masculino. Segundo os pesquisadores da University School of Medicine em Trieste, na Itália, esta diferença de nível de água significa que as mulheres ficam bêbadas mais rápido porque o corpo delas não consegue digerir o álcool todo antes que ele chegue à corrente sanguínea. A menor quantidade de água nos tecidos também explica a tendência das mulheres de suarem menos do que os homens. Isso pode até ser bom, mas faz com que a maioria delas não tolere muito o calor. Outro estudo desenvolvido na School of Medicine and Medical Science, na Irlanda, descobriu que devido ao menor índice de água e, consequentemente, menor volume de sangue, as mulheres também têm níveis de hemoglobina 12% menores do que os homens. Que coisa interessante, hein? Elas desenvolvem vínculos mais fortes com as pessoas. A gente já falou de como os estudos mostram que os cérebros das mulheres são construídos para serem mais racionais. Mas isso não significa que elas não têm emoção. Pelo contrário, as mulheres se relacionam com outras pessoas de forma muito mais profunda do que os homens. E, cientificamente falando, isso ocorre porque elas têm níveis maiores de ocitocina, o famoso hormônio do amor. Ela é liberada quando você cria algum vínculo social com alguém. A ocitocina promove o vínculo, solidifica os relacionamentos e alivia o estresse. Ela também é responsável pelo vínculo entre mãe e filho e até pela amamentação. Então, se você precisa de um apoio emocional, é só chamar uma coleguinha. O corpo da mulher continua mudando mesmo depois que ela chega aos 20 anos de idade. Se você acha que o seu corpo vai parar de mudar assim que o período de puberdade acabar, é melhor mudar de ideia. O corpo da mulher continua a mudar e a crescer, mesmo quando ela já chegou na casa dos 20. Isso é uma ótima notícia para quem comete loucuras na adolescência e não se preocupa tanto com a saúde. Nunca é tarde demais para melhorar o estilo de vida, e por mais clichê que isso possa parecer, você precisa se alimentar de forma saudável. Inclua mais bananas e amêndoas na sua dieta, pois elas são ricas em cálcio e fortalecem os ossos. Principalmente no caso das mulheres, que tendem a apresentar mais problemas de saúde, como osteoporose, quando ficam mais velhas. A prática de exercícios também é uma ótima forma de fortalecer os músculos e fazer você se manter ativa. Mas não é só o corpo que muda, o cérebro também. Para ser mais exato, o seu córtex pré-frontal continua se desenvolvendo quando você chega aos 20 anos, o que significa que provavelmente vai tomar decisões com mais facilidade durante este período. O cérebro delas tem ligações mais complexas. A doutora Rajini Verma, professora na Universidade da Pensilvânia, e sua equipe de pesquisadores usaram uma tecnologia de imagem especial para estudar os caminhos neurais dos cérebros de 428 homens e 521 mulheres com idade entre 8 e 22 anos, e chegaram a conclusões super interessantes. Eles descobriram que os hemisférios esquerdo e direito do cérebro feminino são mais interconectados do que os masculinos. Isso significa que as mulheres se conectam mais rápido com outras pessoas e se adaptam à rotina com muito mais facilidade. Parece até a explicação científica de por que os homens são de Marte e as mulheres de Vênus. Nossos cérebros apenas trabalham de forma diferente. O cabelo loiro é mais comum em mulheres caucasianas do que em homens caucasianos. De acordo com um estudo publicado na revista Nature Genetics, as mulheres de raça branca têm o dobro de chances de nascerem loiras se comparadas com os homens, enquanto os homens caucasianos têm o triplo de chances de terem cabelo preto. O motivo destas tendências ainda é desconhecido, mas os pesquisadores têm algumas teorias.
Eles acham que isso se deve ao fato de que os genes loiros presentes no nascimento são mais persistentes nas mulheres e geralmente desaparecem nos homens à medida que eles crescem. Nos estudos com ratos, os cientistas também descobriram que os genes de pigmento estão conectados com o estresse e com os hormônios. Mas lembre-se, isso tudo é apenas teoria. Por enquanto, os especialistas estão chamando este fenômeno de mistério intrigante. E por falar em mistério, a gente tem um pequeno bônus para você: o enigma da linguagem corporal das mulheres. A gente não sabe ao certo se isso é um fato científico ou são apenas teorias baseadas em tendências, mas a linguagem corporal da mulher pode dizer muito sobre os sentimentos dela. Por exemplo, se uma mulher está interessada no que o seu parceiro de conversa está dizendo, ela tende a ficar com os ombros abaixados e a juntar as mãos. Caso contrário, ela vai cruzar os braços sobre o peito para mostrar que preferiria estar em outro lugar do que com esta pessoa. Agora, colocar as mãos debaixo do queixo e mantê-las visíveis é um gesto considerado atraente e educado em qualquer situação, incluindo aos sociais, de trabalho ou românticas. Bem, o nosso corpo pode mesmo revelar coisas sobre nós que nem nós imaginamos ou que não queremos mostrar.